Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma rodada do ciclo de palestra de Educação Física. Este ciclo é organizado pela turma do 4º ano Bacharelado de Educação Física e pelo grupo de Estudo em Desempenho Motor, Esporte e Saúde, o grupo GDEMOS. Hoje teremos dois grandes amigos, dois professores muito queridos que aceitaram, e é muita satisfação tê-los aqui essa noite. Então, sejam bem-vindos, professor Fábio, professora Leandra, sintam-se em casa, acho que a professora Leandra vai se sentir bem em casa mesmo, foi uma aluna aqui da UEMP, e nós queremos falar um oi para todo mundo, lá do YouTube e aqui do Meet, aos alunos que estão participando da UEPG, da UEM, Unopar, CEUNSP, Cruzeiro do Sul, Estácio de Sá, Faculdade Anhanguera, Instituto Federal da Paraíba, Escola Estadual Professor Silvio Tavares e, claro, aos nossos alunos e professores da UEMP. Muito boa noite. Estamos envolvendo também participantes do estado do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Paraíba. Tenham todos uma ótima noite, tenho certeza que será muito proveitosa. Já queria antecipar que a Natália vai ficar responsável pelas perguntas do YouTube, então o pessoal do YouTube fiquem à vontade, vão escrevendo as perguntas e os professores sintam-se à vontade também para respondê-las durante a palestra ou no final da palestra. Bom, então passo agora a palavra para o Matheus Carvalho. Para a Carol. Para Maria Carolina, desculpa, Maria Carolina. Vamos lá, Maria Carolina. Então, vamos lá. Boa noite. Gostaria de agradecer a coordenação do ciclo de palestras da Educação Física, UEMP, pelo convite e pela oportunidade de aprender e participar ativamente deste evento. Gostaria também de agradecer a todos que estão presentes nesta noite. Exercendo com muita honra a função de moderadora, apresento o professor e doutor Fábio Campos com a palestra intitulada Olhar Além da Academia e da Escola. Caso alguém tenha alguma dúvida, peço que encaminhem no chat do Meet ou do YouTube, e ao final da palestra será repassado para o professor. Seja bem-vindo, uma ótima palestra a todos, e professor, fique à vontade para se apresentar, e a palestra é toda sua. Olá, Maria Carolina, muito bacana esse evento, satisfação enorme poder estar com vocês da UEMP, professor Dula, meu grande amigo, professora Silvia, minha grande amiga. Como eu disse, é uma satisfação, é um momento de bastante aprendizado estar com vocês, dialogar um pouquinho a respeito dessa profissão que é a educação física. Então, para mim, na preparação dessa breve troca de ideias, foi bastante salutar relembrar algumas coisas que aconteceram na minha vida e, de alguma forma, tentar fazer com que todos vocês cortem caminhos, não sejam caminhos tão tortuosos como foi para mim. Então, todos que estão no YouTube, todos que estão aqui no Google Meet, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer a todos os professores da UEMP, também agradecer toda a comissão organizadora deste evento, e um evento que, sem sombra de dúvidas, fará diferença na vida de vocês. É um evento que traz novos olhares a respeito dessa nobre área que é a educação física, e isso é muito importante. Isso tudo dentro de uma disciplina, né? Organização e administração, isso é fundamental para a formação profissional de vocês, tá bem? Então, uma grande honra, será uma troca de experiências entre eu aqui na função de professor, mas também de ouvi-los em relação a essa nossa área de conhecimento. Então, todas as dúvidas que vocês porventura tiverem, não deixem de fazê-la, tanto aqui pelo Meeting ou mesmo lá no YouTube, tá bem? Bom, vamos lá. Eu vou apresentar aqui, e nesse momento de pandemia tem aquela célebre frase, né? Se vocês estão vendo a minha apresentação, só peço a gentileza de que alguém da comissão organizadora só comente se está vendo sim ou se não. Já foi, será? Sim. Excelente. Então, pessoal, vamos lá.
Nesse ciclo, eu conversei com o professor Dula e a gente observou aí a importância de trazer outros olhares para vocês, para além da escola e para além da academia. Na nossa ação profissional da educação física, de professores de educação física ou de profissionais de educação física, nós estamos muito elencados a esses dois campos de atuação. Só que é importantíssimo vocês vislumbrarem outras possibilidades de atuação para além da escola e para além do contexto de uma academia. E é basicamente isso que eu vou dialogar com todos vocês hoje, para que vocês possam ampliar o olhar de conhecimento e, quem sabe, no futuro, repensar aí a sua ação profissional. Antes de mais nada, é importante destacar que nós fazemos parte ali do Conselho Federal de Educação Física, de uma lei lá do ano de 98, Lei 9.996. E nessa lei está lá, uma das funções importantes dessa lei é orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício das atividades próprias dos profissionais de educação física. E aí a gente já começa a fazer algumas reflexões a respeito dessa nossa área de conhecimento. Primeiro, atividades próprias dos profissionais de educação física. Por que será que ali não está escrito atividades próprias, né, dos educadores físicos? Esse é um termo equivocado, errôneo, que muitos colegas de profissão se utilizam ao nos remeter que nós apenas educamos o físico. Então, o termo educador físico é um termo inadequado. O termo mais adequado na área do bacharel é profissional de educação física. O termo mais adequado no âmbito da licenciatura é professor de educação física. E aí a gente vai começando a instigar realmente a tecer termos corretos de nossa profissão. Porque se nós vislumbrarmos o que ocorre dentro do contexto de uma aula escolar, ou mesmo fora do ambiente escolar, dentro da área de bacharelado, a gente trabalha para muito além do campo biológico. Eu costumo dizer, e as literaturas recentes estão dizendo, que a gente trabalha num aspecto biopsicossocial. Então, o biológico, sim, é importante, faz parte da nossa ação, só que não podemos negar as partes psicológicas e sociais que estão inerentes à nossa profissão de educação física. E em alguns momentos eu vou comentar com os senhores aspectos relacionados à área do bacharelado, outros momentos eu vou comentar com todos vocês aspectos relacionados à licenciatura, mas para início é importante destacar que o termo educador físico é incorreto, porque vislumbra apenas uma das várias ações profissionais que nós temos na nossa sociedade. E para começar também, para iniciar nossa fala, sempre tem aquelas dúvidas inerentes se eu estou no local certo, se eu estou na hora certa. Quem sou eu dentro desse universo de professor de educação física? Quem sou eu dentro desse universo de profissional de educação física? E eu digo para todos vocês que estão aqui nos ouvindo, alunos do Paraná ou de outras regiões, que a dúvida ela persiste durante toda a fase da sua vida. Para que vocês tenham ideia, na próxima sexta-feira, completa 7.500 dias que eu pisei pela primeira vez numa sala de aula para ser aluno de educação física lá em Londrina. Então, as dúvidas recorrem, as dúvidas estão presentes em todo momento, e isso é importante, para que a gente possa sempre levantar e ter novas ideias, dialogar de outras formas, esse campo profissional. E aí vem uma pergunta: quem é você que está assistindo a palestra agora? Quem é você? Por que você está dentro de um processo de formação profissional, ou mesmo já é um profissional recém-formado, ou um profissional ao longo do tempo, que escolheu essa área de conhecimento, que escolheu a educação física para ser uma profissão? Eu vou falar de mim agora. Eu, professor Fábio, eu nasci em Recife, eu fui criado no interior de São Paulo e sempre fui uma pessoa muito instigante, estava sempre dentro dos contextos escolares de esportes ou de outras atividades que eram realizadas na escola. Eu nunca treinei especificamente um único esporte. Muito embora eu gostava muito de voleibol, eu nunca treinei especificamente só o vôlei. Eu sempre fiz um pouco de tudo.
Então, no meu ensino médio, eu tive vontade de ir atrás dessa área. Eu achei que eu seria um bom profissional de educação física, um bom professor de educação física. E eu lembro que na época, na metade do meu terceiro colegial, existia lá em Londrina um vestibular que era chamado vestibular de inverno. Muitas pessoas iriam para festar lá e outras pessoas iriam para realmente prestar o vestibular. Eu prestei o vestibular, consegui passar na metade do meu terceiro ano, então eu já praticamente abandonei os estudos para tentar passar um pouco mais próximo. Na USP, na Unesp, na Unicamp. Na Unicamp eu nem prestei. Na Unesp eu fiquei por 2 vagas, na USP eu não fui para a segunda fase. E eu fiz uma faculdade onde eu tive a oportunidade, do primeiro dia até o último dia de faculdade, pertencer a um laboratório de avaliação física, um laboratório de fisiologia do exercício, do primeiro ao último dia. O porquê do primeiro ao último dia? Porque no primeiro dia a gente teve uma palestra de um professor doutor Luiz Cláudio Stanganelli. Ele fez aquelas palestras iniciais a respeito da profissão, a respeito do que nós, calouros, iríamos observar lá. E ele falou que tinha um laboratório, se alguém tivesse interesse, que era para ir lá, que ele mostraria o laboratório. Nesse primeiro dia, de 90 alunos observando essa palestra, eu fui o único que foi conhecer o laboratório. E à tarde, esse foi de manhã, e à tarde foi bem interessante, por quê? Porque à tarde teria uma avaliação física da equipe do Londrina Esporte Clube, futebol Londrina, que hoje está na Série B, que infelizmente tomou de 4-0 ali do Botafogo no sábado. Então eu fui lá conhecer e automaticamente o professor já falou, à tarde vai ter uma avaliação, se você quiser vir ajudar, as portas do laboratório estão abertas. E desde então eu sempre militei dentro da minha faculdade, dentro desse laboratório de fisiologia do exercício e de avaliação física. O meu curso foi um curso de licenciatura plena, que dá possibilidade de atuar tanto no bacharelado, como também na licenciatura. Muito embora, por gostar mais da área do bacharelado inicialmente, eu tenha caminhado todos os meus estudos, as minhas pesquisas, justamente para a área do bacharelado. Então, disciplinas extremamente importantes, como didática, como aprendizagem motora na escola, como educação física infantil, educação física no ensino fundamental 1, eu nunca me dediquei a estudá-las. Eu sempre fui o meiuca, sempre só para tirar nota e me dedicava para outra área de conhecimento. Tempos passou, eu me formei em 2004, hoje ali faz uns 6.800 e poucos dias que eu sou formado, e é interessante destacar que eu me formei e eu caí na escola. A escola foi o meu primeiro emprego público, concurso público. Eu saí, fui para a escola, fui prestar um concurso público, passei para ser professor, e daí a primeira aula, eu lembro muito bem, na semana anterior de assumir a primeira aula, eu entrei em contato com uma colega minha, Bruna Moassab, hoje ela é juíza de remo, o remo não, ela fica brava se falar que é remo, é juíza de canoagem, foi nas Paralimpíadas. Eu falei, Bruna, passa os seus planos de aula para mim, que eu não imagino como começar a dar uma aula de educação física aqui na escola. O tempo se passou, melhorei como profissional e fiquei 5 anos nessa escola em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Um aprendizado muito grande. Então, esse sou eu, que depois dessa fase inicial de estudo, acabou caindo para uma outra área de conhecimento pelo qual eu não tinha estudado na escola, na faculdade. Obviamente, depois eu fiz especialização, fiz mestrado, fiz doutorado, enfim, já atuei em diversas instituições, só que aquela falta daquelas aulas da graduação, hoje eu sei que deveria ter estudado mais, deveria ter aprendido um pouquinho mais, deveria ter observado um pouquinho mais os meus professores daquela época. Só que é aquela questão, hoje eu sou o que sou porque eu passei por todos os perrengues passados, então é difícil, né, vislumbrar esse passado. Então, para isso, com esse resumo inicial da minha fase, eu falo da minha carreira, enfim, eu passo para vocês, na relação de vocês, o quanto vocês estão inseridos dentro dessa profissão e o quanto vocês querem estar inseridos. Quem são vocês? Por que vocês estão aqui? Qual área de conhecimento que vocês estão militando? O que você espera para um futuro próximo?
E por que eu pergunto isso para um futuro próximo? Porque é muito engraçado. Quando eu me formei em 2004, dia 6 de março de 2004, minha formatura, se me perguntassem aonde eu estaria 10 anos depois, provavelmente eu falaria que eu queria estar dentro de um clube de futebol, como fisiologista, como alguns amigos meus chegaram, no Atlético Paranaense, no Corinthians, entre outras equipes, no Cruzeiro, mas eu teria colocado isso, eu gostaria de estar numa grande equipe de futebol, ganhando um rio de dinheiro. Só que mal eu sabia que a minha ação profissional, 10 anos depois de formado, iria me levar para um avião da Força Aérea Brasileira, fazendo loopings, estudando a frequência cardíaca das ações. Mal eu sabia que quase 20 anos depois de formado, 17 anos depois de formado, 18 anos depois de formado, eu estaria como docente, orientador de mestrado, analisando cortisol em pilotos de caça e helicóptero da Força Aérea. Foram os caminhos que foram trilhados para mim. E é um pouquinho desses caminhos que eu vou dialogar com todos vocês aqui. Para além das salas de aula e das academias. Pessoal, é uma longa distância, é um longo caminho, é uma longa corrida, não é fácil. A nossa área de conhecimento é extremamente complexa, é bem difícil a gente analisar logo após a formado, a gente conseguir algumas questões principalmente de emprego, salário, boas, mas uma coisa que eu falo depois dessa breve fase inicial, essa fala inicial minha para vocês é: não desistam. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Por que eu digo que vale muito a pena? Hoje eu coordeno também um projeto social com 7.000 crianças espalhadas pelo Brasil inteiro, chamado Forças no Esporte. É um projeto social que atende, dentro das organizações militares da Força Aérea Brasileira, crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Então, eu sou o coordenador esportivo desse projeto. Uma canetada que eu dou de alguma situação que eu defenda, eu mudo a vida de 7.000 crianças. E é isso que hoje me faz levantar no dia a dia e verificar o quanto que é difícil, o quanto que é longo esse caminho. A gente tem que pensar, pessoal, que a nossa área de conhecimento, ela veio da escola, aquela tradicional, no sistema tradicional, aquela visão de educação física tradicional das de 70, 60, 80, só que a nossa área de atuação hoje é bem mais ampla. Em hotéis, em spas, atuando em equipes esportivas, atuando em empresas, enfim, em diversas áreas de conhecimento, diversas possibilidades de ação profissional. E entre dessas diversas possibilidades, a gente começa a elencar algumas aqui para todos vocês. A escola, escolas esportivas, relacionadas a pesquisas, consultoria, academias, atendimento personalizado, avaliação física, reabilitação, assessoria esportiva, gestão esportiva, ginástica laboral, hotéis, recreação e lazer, entre outras N possibilidades de ação profissional da nossa área de educação física. Então vamos lá. Escolas é um pouco mais fácil para todos os senhores terem ideia, né? Nós todos passamos aí por uma educação física no ensino fundamental, no ensino médio. Hoje os senhores estão em ensino superior. E uma questão que eu queria elencar para todos vocês, a importância hoje do profissional de educação física para o ensino infantil. Trabalhando a psicomotricidade do movimento. Trabalhando questões importantíssimas de lateralidade, aprendizagem motora, entre outras variáveis importantes. O porquê que eu digo isso? Entre os anos de 2019 a 2021, 2020, eu fiquei em Goiás durante 1 ano, 10 meses e 28 dias. 1 ano, 10 meses e 28 dias. E eu trabalhava lá com o ensino médio. E eu observava lá no ensino médio, dessa importante instituição goiana, o quanto os jovens eram analfabetos motores. Eles não sabiam dar uma estrelinha. Eles não sabem fazer uma parada de mão. Se você trabalhar questões de lateralidade, dois direito, 2 esquerdo, eles não sabem, eles não tiveram uma educação física fundamental, /infantil, adequada nesse aspecto da psicomotricidade. Então, hoje, se eu puder elencar um ramo de caminho bem interessante para os profissionais que principalmente
trabalham com a licenciatura e, em específico, gostam do atendimento com crianças pequenas, não deixem de olhar esse importante nicho de trabalho. Vale muito a pena fazer esse registro. Dando sequência, a gente pode pensar em academias. Esse treinamento físico é realizado em grandes academias de grandes cidades, ou mesmo pequenas academias de pequenas cidades, enfim. As modalidades que são inerentes às academias, os body pumps da minha época, ou mais precisamente hoje o CrossFit, que está fazendo bastante sucesso, tem um público muito cativo nessa modalidade de atividade física, modalidade de exercício físico, né? Então, as academias, elas tendem a trazer muitos profissionais da nossa área para elas. Só que, fazendo um levantamento, hoje, o Brasil é o segundo maior número de academias no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Hoje, são 600 faculdades de educação física no Brasil inteiro, com aulas de licenciatura e bacharelado, e se pegarmos uma média de 100 formandos por ano, nós estamos falando aproximadamente 60 mil novos formados ano. Então, a gente começa realmente a analisar. Se eu não fizer uma graduação, se eu não me especializar, eu acabo ficando para trás nessa desigualdade que existe, nesse número excessivo que existe de faculdades de educação física. Como eu disse, no Brasil, 600. Então, se pensar numa academia, começa a vislumbrar realmente treinamentos físicos e modalidades que realmente atendam aquele público específico. Porque é inacreditável que na minha cidade aqui, eu tenho uma academia aqui, e um pacote deles é R$29 mensais. Desculpa, não dá para pagar a água no final do mês. Mas, obviamente, que a especialização desses profissionais nas academias acabam permeando aqueles sujeitos que podem pagar mais. Isso é fundamental se pensar nisso. Então, se a gente tem um número bastante grande de academias, tem que ser realizada uma diferença. Tem que ser academias mais voltadas a públicos específicos. Não dá para falar, eu tenho uma academia que atende desde crianças e adolescentes obesos até aquele senhor ou a senhora da terceira idade que tem problemas de osteoporose, osteopenia e por aí vai. A especialidade profissional, ela faz a diferença. Isso a gente vai observar um pouco mais à frente. Trabalhando com assessoria esportiva, a gente vê, ou gestão esportiva, a gente vê um número considerável também, principalmente em grandes cidades, de assessorias esportivas e gestão esportiva. Muito embora em pequenas cidades, isso também tenha acontecido recentemente. Principalmente com grupos específicos, aquele grupo que gosta de correr, atualmente aquele grupo que gosta de fazer pedaladas nos finais de semana, e assim sucessivamente. Então, cabe a vocês pensarem, será que eu gostaria de atuar com assessoria? Eu gosto dessa área de planejamento, eu gosto dessa área de planejar uma competição, desde aspectos relacionados à mídia, como também aspectos relacionados ali à limpeza da quadra. É uma área de atuação próspera para o futuro? Em específico, na minha opinião, sim. Então, é uma área que vale a pena vocês, eu vou estudar um pouquinho mais dessa área de gestão, dessa área de assessoria, porque o futuro, ele vai reconhecer nesses profissionais bem capacitados para a melhoria de ações, como, por exemplo, em equipes esportivas, competições esportivas. Para que vocês tenham uma ideia, eu estava dialogando com um importante jogador de voleibol, e ele estava me falando que o gestor esportivo da equipe dele não é uma pessoa especializada, é aquela pessoa que foi contratada porque não se tinha outro profissional especializado. Uma grande equipe de voleibol que joga Superliga. Então, trabalhar com essa área de conhecimento é um nicho muito grande, é uma questão muito importante que a gente pode repensar. Pensar e repensar enquanto profissional de educação física. Escolas esportivas é bem clássico, então temos as escolas esportivas em prefeituras, em cidades pequenas, em cidades maiores. Eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo para trabalhar, eu comecei a trabalhar com voleibol num colégio particular, eu entreguei meu currículo, me chamaram para uma entrevista, me chamaram para outra entrevista e comecei a trabalhar como treinador de uma escola particular. Então isso é um nicho interessante,
E daí cabe aquela situação, né? Se eu estou dentro de uma profissão de educação física e eu tenho uma proximidade com algum esporte específico, faça que essa proximidade valer a pena para as suas ações profissionais, tá bem? Então, as escolas esportivas, elas estão acontecendo, elas vão acontecer e, obviamente, é um nicho bastante interessante. Quando eu comentei com os senhores a respeito de uma academia mais especializada, hoje a gente realmente vê atendimentos personalizados para diferentes grupos sociais. Eu tive a oportunidade de morar em São Paulo e lá uma colega minha trabalhava apenas, única e exclusivamente com mulheres que tinham um casamento marcado. E o nicho dela de trabalho, os próprios sites dela, era Noivas em Forma. Ou seja, agora eu pergunto para vocês, qual noiva que não gostaria de entrar num vestido? E era bem interessante que ela só trabalhava com esse grupo Noivas em Forma. Sempre me perguntam isso quando eu relato essa situação. Tá, e depois do casamento? Ela perdia essa aluna? Sim. Não é que ela perdia, ela indicava para a prima dela. Por quê? Porque sempre ela tinha noivas querendo fazer aula com ela e ela se especializou nisso. Ela se especializou nessa área. Como também eu tenho um outro amigo, também mora em São Paulo, e todos os estudos dele foram realizados para reabilitação de quem sofre com LCA, com o ligamento cruzado anterior no joelho. Então, ele se especializou para fazer com que esse sujeito, que passa pela mão do ortopedista, que passa pela mão do fisioterapeuta e que venha para a mão do profissional de educação física e consiga fazer a sua reabilitação por completo. Obviamente, não é o interesse aqui, não é a necessidade aqui, mas para a gente é importante pensar ser um trabalho multiprofissional, que ocorre, por exemplo, nas equipes esportivas de alto rendimento. Então, esses atendimentos personalizados têm que ser o foco de vocês, alunos, ou mesmo de profissionais. Esse atendimento personalizado, mas um atendimento que seja personalizado e especializado. Não é aquele eu vou ali contar 3 vezes de 8, 3 vezes de 12, não. É aquilo ali que eu descubro que uma grávida tem problema relacionado à flacidez, de acordo com a questão relacionada ali à gravidez dela, e eu faço um trabalho específico para isso. Eu estudo para isso e eu faço um trabalho especializado nessa área. Outro importante enfoque de nós, profissionais de educação física, que também está muito em voga, principalmente em grandes empresas, é a ginástica laboral. A ginástica laboral, na minha época, lá no final da década de 90, início da década de 2000, teve um boom de profissionais de educação física atuando em grandes empresas, principalmente fazendo o quê? Bons projetos para essas empresas. Hoje, uma empresa grande, para além do volume de trabalho que o funcionário entrega para ele, ele também preza pelo bem-estar desse funcionário. E uma das possibilidades é realizar trabalho de ginástica laboral. Novamente, eu relembro que tanto o profissional de educação física, e também a gente tem uma questão aí do fisioterapeuta entrando nessa área de ginástica laboral. Não quero entrar nesse cerne, mas é um importante contexto. E daí, se você gosta dessa atividade, a primeira pergunta é: você já pensou em realizar um projeto nessa área e levar para uma empresa próxima à sua residência? Já pensou em conversar com um professor da faculdade e vislumbrar um projeto sendo realizado na própria faculdade para verificar ali possíveis situações positivas dessa prática de ginástica laboral? Fica sempre essas reflexões que devem ser realizadas por todos nós nesse momento. Pesquisas, daí mais na área do âmbito acadêmico. Eu sei que vocês fazem parte de um grupo de pesquisas também, isso é muito legal, eu fiz parte durante a minha graduação, vale a pena, tem um diferencial aqueles alunos que fazem pesquisas, que vão para essa área de conhecimento, principalmente aí galgando especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e por que não? Nessa palestra do dia 6 de março de 2000, que o professor falou assim, vá lá conhecer o laboratório, a mesma coisa ele falou o seguinte: por que vocês não pensam em ir para as Olimpíadas lá em Sydney? A gente olhou um para o outro, nossa, eu caipira do interior de São Paulo, indo para Londrina fazer faculdade.
O professor fala que eu teria que ver uma Olimpíada. Em 2016 eu estava lá, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, sentado do lado dele, vendo uma partida de voleibol. Então, assim, olha como o mundo é. E essa área de pesquisa é bem interessante, é bem legal. Você tem professores extremamente renomados, mestres e doutores, de diversas instituições, alguns com instituições nacionais, outros com instituições internacionais, conversem com eles. De que forma que eles podem auxiliá-los a desenvolver atividades de pesquisas na sua ação profissional. Em Londrina também, Londrina foi uma escola para mim, a gente tinha um grupo de 3 pessoas, 3 alunos, que realizava avaliação física para diferentes academias. Então a gente bolou uma avaliação física para a academia, vislumbrando questões básicas de antropometria, questões de treinamento, de mensuração ali da força de membros inferiores, mensuração de força de membros superiores. A gente criou um mini grupo, um mini laboratório, montamos um pequeno projeto, divulgamos para algumas academias pequenas que não tinham serviço e, por consequente, a gente conseguiu desenvolver trabalhos com avaliação física e tendo um rendimento ali para o nosso dia a dia. Pagava a cerveja de final de semana. Desculpa, do lá. Vou falar, pagava a água de coco do final de semana. Então, é um nicho interessante. Será que vale a pena? Será que em Jacarezinho, todas as academias fazem avaliação física? Pô, a gente tem que pensar. Nós estamos numa área de realmente... Temos que fazer a diferença. Se a gente consegue idealizar uma avaliação física prévia exercício, uma boa anamnese e depois uma avaliação física pós período de treinamento, uma adequada periodização, e o sujeito, o aluno vê o rendimento, obviamente ele se mantém mais presente dentro de uma academia, dentro de um trabalho personalizado. Então, a importância da avaliação física. Uma avaliação física que seja diagnóstica, uma avaliação física que seja formativa, uma avaliação física que seja somativa, mas que possa entender um pouquinho mais desse profissional. E agora está muito em voga também, não agora, mas há algum tempo, e aí na região de Jacarezinho nós temos grandes resorts, e isso é muito bacana, Ribeirão Claro, Cornélio Procópio, que vale a pena vocês realmente pensarem nessa questão dos hotéis, trabalhando com aspectos relacionados à recreação e lazer. Vale muito a pena porque hoje os profissionais que atuam nessas áreas de recreação e lazer, eles têm um foco muito interessante relacionado à qualidade de vida, que é algo que é muito próximo à nossa área de atuação profissional. Para trabalhar com recreação e lazer, tem que ser profissional de educação física? Daí a gente vai entrar em outras celeumas. Mas o profissional de educação física, que tem uma expertise, que busca conhecimento, que vá para um hotel, que vá para uma atividade, vá para uma instituição, e tem a possibilidade de trabalhar com a recreação e lazer dentro de hotéis, faz a diferença. Eu tive amigos que trabalhavam com recreação e lazer em cruzeiros. Então, eles, durante toda a costa brasileira de cruzeiros, que vai mais ou menos de setembro a março, eles entravam dentro do cruzeiro e faziam práticas recreativas nesses ambientes. Hoje, para se pensar, o que é necessário para eu atuar dentro de um hotel? O que eu tenho que fazer de contato? Ou mesmo de um cruzeiro? Como que será que eu trabalho num cruzeiro? Eu tive 2 amigos que trabalharam em navios, em grandes navios da MSC. E eles falaram, simplesmente tem que ter, primeiro, ir atrás da informação que eles estão contratando agora, principalmente no período pós-pandêmico. Segundo, ter pelo menos um inglês razoável para poder se comunicar, principalmente com os estrangeiros que vêm para o Brasil. Ter um espanhol razoável para se comunicar minimamente com os estrangeiros. Daí, professor, mas eu não sei falar inglês, eu não sei falar espanhol. Pessoal, a gente perde tanto tempo nessa porcaria que chama celular, vendo Instagram, vendo Facebook, vendo tanta coisa porcaria, por que não ir atrás de um curso gratuito em instituição pública a respeito, para ter maior possibilidade de ação aí em relação ao inglês e mesmo ao espanhol? Então, a gente tende a sempre falar assim, eu não consigo. O que eu estou querendo dizer para vocês é, busquem o conhecimento, busquem informações, que eu acho que deve ser muito legal entrar no navio,
recém-formado e ficar 6 meses ali vagando pelo Brasil e sair dele ganhando em dólar. Para que vocês tenham ideia, na semana passada eu estava nessas andanças minhas, eu vi esse comentário aqui, eu vi essa publicação. Galera, Montreal é um importante hotel aqui na região de Poços de Caldas, que cobra aproximadamente R$ 1.500 a diária. Uma pessoa que paga R$ 1.500 a diária, uma família que paga R$ 1.500 a diária, a única preocupação que ela tem, que ela quer ter a preocupação de não ter nenhuma preocupação. De que ela possa chegar, pegar toda a idade dessas aí que vocês estão vendo aí, ó, e simplesmente colocar para monitores tomarem conta. E que eles possam ficar tomando cerveja, falando de futebol, falando de política. Não, política não, que é complicado, tá? Falando de qualquer outra coisa, mas não tendo que o quê? Cuidar da criançada. Então, hoje, os hotéis, e não apenas os hotéis, restaurantes também, estão contratando equipes de recreação e monitoria justamente para ficar, os pais, né, eles veem isso para ficar livre dos filhos. Então, é uma questão que vale a pena. Consultoria aí um pouquinho mais especializado, trabalhar como consultoria. Essa semana mesmo, uma prefeitura entrou em contato comigo para dar um parecer. Algumas pessoas conseguem ter pareceres ali um pouquinho mais conceituados, já vem aí, principalmente o Ministério Público, pedindo para que sejam emitidos pareceres. Então, há um campo também dessa ação profissional e também essa consultoria realizada com empresas, principalmente que fabricam livros, construtoras de livros, enfim, para que realmente você possa elaborar um livro, etc. Então, é um nicho de mercado também interessante. Reabilitação, algo fantástico, algo que dá muito certo, a ação do profissional de educação física trabalhando com a reabilitação. E o que é importante? Ser uma reabilitação também altamente especializada, conforme eu disse desse meu amigo, Júnior, que trabalha lá em São Paulo, que ele trabalha só com a LCA. Então, a reabilitação, hoje o profissional de educação física já está inserido dentro de grandes instituições, dentro de grandes hospitais, dentro de grandes centros de reabilitação. Isso é formidável numa ação multidisciplinar entre o médico, o profissional de educação física e o fisioterapeuta, no sentido de vislumbrar uma ótima e rápida melhora dos sujeitos. Então, a reabilitação aí é um importante caminho também para nós, profissionais de educação física. Obviamente, para se chegar nesse métier, para se chegar numa clínica, para se chegar num hospital, aí remete muita dedicação. Eu vou falar um pouquinho com vocês posteriormente, mas a reabilitação é algo que é muito importante. E daí vem sempre esse leão, o que é a área da educação física, o que é a área da fisioterapia? Eu sempre corroboro com isso dizendo, em grandes clubes nós temos os preparadores físicos, e nós temos os fisioterapeutas, e nós temos os médicos ortopedistas. Eles trabalhando em conjunto, melhora a ação dos nossos alunos, no caso deles, dos atletas. Então é isso que a gente tem que pensar na nossa ação profissional também. Recreação e lazer, eu já disse também, é importante pensar dentro do contexto dos hotéis, ou mesmo no contexto fora hotel. Eu lembro que lá em São Paulo eu trabalhava numa empresa de recreação e lazer, então a gente trabalhava única e exclusivamente em festas infantis da comunidade judaica, então a comunidade judaica contratava a empresa que eu trabalhava para atividade de recreação e lazer, e sempre a fala de quem estava pagando, e era caro, era, eu não quero ver nenhuma criança chorando. Daí vocês podem falar, então vocês viraram babá das crianças. Então, a gente simplesmente fazia um autoplanejamento de tudo que iria acontecer nos dias de aniversário das crianças lá, justamente e tentando delinear que nada fugisse desse planejamento. E se caso alguma coisa fugisse desse planejamento, a gente tivesse a oportunidade de tecer alguns aspectos que a criança não chorasse. E que a gente fizesse desse dia dessa criança o momento mais feliz, que é o aniversário dela, chamando os amigos. Então, assim, a recreação e lazer cabe aí um importante contexto dentro da nossa área de profissional de educação física. Conforme eu disse, eu passei para os senhoras aí pelo menos 12 diferentes ações, aos quais grande parte eu passei na minha errônea vida profissional. Eu errei muito mais do que acertei. Hoje eu espero estar errando menos do que acertando, espero ter virado essa chavezinha, mas tudo que eu passei, tudo que eu perpassei, melhorou a minha ação profissional. Isso é fundamental sempre a gente refletir sobre isso.
olhar além da academia e da escola. Daí vem a célebre frase que todos vocês me fazem quando estão no início da ação profissional de vocês. Tá, professor, legal. Entendi, nossa área de conhecimento é muito vasta, nós temos possibilidades para além da escola, para além da academia, mas por onde que eu começo o meu caminho? Por onde que eu começo a minha trajetória? Essa imagem do Centro de Desenvolvimento do Voleibol na cidade de Saquarema, Rio de Janeiro, onde fica a sede da Confederação Brasileira de Voleibol, e eu acho ela muito oportuna em todos os momentos assim, eu dialogo a esse respeito. Se você decidiu estar aqui, seja fiel à sua decisão. E daí eu relembro uma primeira pergunta que eu fiz para vocês lá atrás. Quem é você? Por que você faz educação física? Por que você decidiu estar aqui? Eu acho bem difícil alguém falar que, não, meu pai me obrigou a estar aqui, minha mãe me obrigou a estar aqui. Talvez outras profissões aconteçam mais isso do que na educação física. Então, para isso, e no contexto lá dos atletas de vôlei, e no nosso contexto, seja fiel à decisão de vocês. Vocês fizeram uma decisão de ser profissional de educação física, vocês fizeram uma decisão de ser professor de educação física. E agora eu faço um parênteses em relação a isso. Vem a pergunta sempre em relação a, professor, eu estou fazendo bacharel, eu devo completar com licenciatura? Ou não, ao contrário. Professor, eu estou fazendo licenciatura, eu devo completar com bacharel? Vem a pergunta. Mas daí, para responder isso, vocês têm que responder. Não dá para eu conseguir responder por vocês. Pessoal do Google Meet, vocês estão conseguindo me observar? Está tudo certinho? Só me dê esse feedback, por gentileza. Sim. Tá, teve um probleminha no YouTube aí, talvez daqui a pouco sane o problema lá no YouTube. Tá? Então, para responder essa pergunta, se deve completar os estudos bacharel e licenciatura, você tem que observar, primeiro, você gosta do contexto escolar? Se você gostar do contexto escolar, sim. Não, professor, eu tenho pavor do contexto escolar, eu estou dentro da área de educação física por causa da academia de musculação que eu amo malhar. Então, agora, cabe a você fazer uma reflexão. Se você que está dentro de um contexto de licenciatura gostar de atuar nas ações para além da sala de aula, para além do contexto educacional, também corrobora aí a sua decisão. Então, a sua decisão é baseada neste fator. Não dá para a gente desenvolver isso. Eu posso até fazer algumas perguntas, mas quem entende se deve fazer licenciatura barra bacharelado é com vocês. Pessoal, dando sequência, quando tudo na nossa vida é prioridade, nada é prioridade. Eu passei para os senhores 12 diferentes possibilidades de ação do profissional de educação física, e nessas 12 diferentes possibilidades, o que eu peço para vocês é prioridade. Então, a partir do momento que vocês têm uma prioridade, façam dessa prioridade. Não sejam mais aqueles profissionais de educação física, aqueles que tinham academia de musculação da década de 90, no início da década de 2000. Não, eu sou especialista em tudo. Não, já não existe mais isso. Não cabe mais isso para a nossa área de conhecimento, para a nossa profissão. São 60 mil novos formados ano. Então, a gente não pode pensar dessa forma. Tá? Quem pode ajudá-los? Os professores. Professores da faculdade, professores que vocês têm conhecimento, trocas de ideias, sigam professores no Instagram da vida. Eles podem ser uma das primeiras pessoas a auxiliar vocês, porque eles já passaram por muita coisa na nossa área de conhecimento, na nossa profissão. Além dos professores, quem já chegou lá? Converse com quem já terminou a faculdade, com quem já está no mercado de trabalho, com quem já está desenvolvendo ações profissionais, faça um bom networking. Isso faz valer a pena, principalmente para aqueles que estão querendo chegar lá e querem saber por onde começar. Divirta-se, se exponham, não fiquem acanhados. Este evento que vocês estão realizando, colocando a cara de vocês, os alunos, colocando o rostinho de vocês aí, para fazer um evento no YouTube, fazer um evento através do Google Meet, me mandando para o YouTube.
Sendo que uma pessoa lá do Japão pode estar aqui observando, e é até interessante que a professora Silvia falou de diversos estados que estão inscritos para esse ciclo de palestras. Isso já faz valer a pena, que faz um diferencial na vida, não dos professores, que os professores vêm desenvolvendo isso ao longo do tempo, mas na vida de vocês. Isso é importante. Aprofunde seus conhecimentos. Não há hoje um profissional de educação física que daqui a 10 anos vai ter ser um futuro promissor se não se dedicar, se não se especializar. A faculdade é apenas um evento inicial da vida de vocês. Não acha que as aulas de anatomia, biomecânica, fisiologia, cinesiologia, ou na área da licenciatura, didática e por aí vai fazer com que vocês tenham os conhecimentos importantes para a ação profissional de vocês. Não. É um pontapé extremamente importante, mas cabe a cada um de vocês buscar mais conhecimentos, buscar mais especializações, buscar mais palestras. E hoje, com esse advento da pandemia, que infelizmente veio para atrapalhar toda a nossa sociedade, nós temos diversas lives no YouTube, no Instagram, muito interessantes. Se antes eu queria ouvir o Bernardo Rezende, o Bernardinho, eu tinha que ir lá para o Rio de Janeiro, pagar no congresso para ver a palestra dele, hoje eu sigo ele nas redes sociais e toda semana ele está dialogando, toda semana ele está falando. Então eu estou aprofundando meus conhecimentos. Se eu terminei o doutorado, no dia seguinte do doutorado, me matriculei numa especialização, é porque eu sabia que se eu parasse no doutorado, ou eu fosse para um estágio pós-doutorado, seria interessante, mas naquele momento eu queria fazer uma outra especialização, depois do doutorado. Minha esposa acha que eu não gosto dela, não sei ver. Pessoal, essa frase é uma frase bem legal, eu peguei de um amigo meu que hoje mora nos Estados Unidos e trabalha com tecnologia da informação. O mundo é basicão. E na nossa área da educação física, é muito mais básico do que em outras áreas. É basicão. Se vocês, novos profissionais, se vocês estudantes, se vocês profissionais mais antigos, fizerem um pouco diferente do que todo mundo faz, vocês serão pessoas realmente pinceladas e selecionadas nesse mundo que é altamente basicão. Então, o que é importante no meu contexto, e o que eu acho que é importante para vocês também, é sair desse básico, sair dessa situação básica, se especializem, vão atrás de novos conhecimentos. Porque um profissional que faça eu fiz uma pós-graduação na área de biomecânica, já começa a tecer trabalhos, principalmente na área de treinamento de força, mais adequado para os seus alunos. E aí, sucessivamente. Eu tinha um plano de ser, ali em 2004, profissional atuando dentro do clube de futebol, e em 2014 eu estava dentro de um avião da Força Aérea Brasileira. Mas esse não era meu plano era estar dentro de um clube de futebol. Só que em 2014 eu cheguei na Força Aérea Brasileira. Só que na minha realidade eu tive muitos percalços. Esse desenho parece um desenho tanto utópico, mas ele acontece muito. Terminei a faculdade de Educação Física, fui para Portugal fazer mestrado, só que eu fiquei lá 3 meses e desisti. 3 meses eu fui para Portugal e desisti. Não deu certo. Conversei com a professora Maria de Fátima Batista, da Universidade Técnica de Lisboa. Ela era do laboratório do professor Luiz Bittencourt Sardinha. Professora, eu não estou feliz, não. Eu gosto de dar mais esporte. Lá eu estava estudando osteoporose em pacientes com terceira idade. Eu fiz a avaliação numa senhorinha, no dia seguinte eu fiquei sabendo que ela faleceu. Eu falei, não, isso não é o que eu quero. Então eu dei um passo atrás na minha vida. E durante muitas vezes, vocês vão ver que na ação profissional, a gente tem que dar passos atrás. O que é importante é você saber onde você queira chegar. E daí vocês têm que discernir entre o ideal, a meta e o sonho. A meta tem que ser aquilo bem prático, bem momentâneo. Qual que é a meta para essa semana? O ideal é onde vocês queiram chegar. E o sonho é aquilo que vocês não vão conseguir atingir sem muita dedicação. Isso não são palavras minhas, são do professor Cortella, filósofo. Então, fica esse recado para vocês. Esse gráfico de pizza eu também aprendi com esse meu amigo, Éder. Ele mora nos Estados Unidos, conforme eu disse com vocês. Aqui está o que vocês sabem hoje. Então, o que vocês sabem hoje está dentro desse lembrete aqui. Desse contexto aí
azul mais escurinho. Agora, o grande problema é o seguinte: o que vocês não sabem, o que você sabe que você não sabe. Então, naquele momento que eu saí da faculdade, e eu entrei no mercado de trabalho e fui para o contexto escolar, eu sabia que eu não sabia trabalhar com a didática no ensino fundamental 1, alunos de primeiro ao quinto ano. Então, isso para mim estava claro. O grande problema é que, enquanto você está na faculdade, enquanto você esteja em formação, a maior parte do que vem para o seu futuro são de situações que você nem sabe que você não sabe. São de situações que você nem sabe que você não sabe. Então, se o azul mais escuro é o que você sabe hoje, para passar nas matérias, para passar nas provas, para entregar o TCC, muito embora você saiba que, nossa, tem muita coisa para aprender ainda, que é o em branco ali, grande parte das ações que são inerentes à sua profissão, você nem sabe que você não sabe. E daí é sempre importante você ter a mente aberta para o aprendizado. Ter a mente aberta para entender que isso eu nem sabia que não sabia e devo correr atrás. Quando eu me formei, em 2004, eu não imaginava que 10 anos depois estaria dentro de um avião. Eu não sabia que eu não sabia. Então eu fui elencado pela minha profissão a esse caminho. Lembra do mundo basicão? É aí que faz a diferença os profissionais que conseguem mudar um pouquinho esse gráfico aí de pizza. Como criar hábitos da nossa profissão? Das 12 diferentes possibilidades de ação profissional. Grandes metas, pequenos passos. Aproveite comportamentos que você já tem para desenvolver outros. Elimine o excesso de opções. Isso na nossa área é fundamental. Vocês viram qual o leque da nossa área. Elimine o excesso de opções. Crie metas. Tá? Crie metas objetivas e específicas. Criem essas metas. Qual é a meta de vocês para essa semana? Qual é a meta de vocês para o dia de hoje? Assistir essa palestra. Qual é a meta de vocês para a semana que vem? Criem metas e corram atrás dessas metas. Insistam. Do meu grupo de formandos em 2003, alguns já desistiram da área, foram para outras áreas, estão felizes da vida em outras áreas. Muito embora um outro grupo também não desistiu e está insistindo aí na nossa profissão. Estude 1 hora por dia, todos os dias. Professor, eu trabalho, eu estudo, é difícil, não dá, trabalho o dia inteiro, meu esquema é na luta, enfim, não consigo estudar 1 hora por dia todos os dias. Isso é um hábito. Isso eu posso falar para vocês que é um hábito que eu não tinha. Eu comecei estudando 20 minutos por dia. Hoje eu consigo estudar mais do que 20 minutos. Mas criem esse hábito. E quando eu falo estude 1 hora por dia todos os dias, eu não estou falando para estudar para as provas de vocês. Não, isso aí já é o básico. Isso aí vocês já têm que fazer. Você tem que estudar para além das provas 1 hora por dia. Lembra do mundo basicão? Se você quiser ser um profissional nessa nossa nobre área, que é a ciência do movimento humano, esse movimento culturalmente traduzido na nossa sociedade por intermédio de práticas físicas ou esporte, tem que se dedicar. Esse é um livro bem interessante, do Malcolm, Outliers. As pessoas que são fora de série são aquelas pessoas que se dedicam 10 mil horas para uma determinada ação. Fica aí a dica para quem tiver interesse em fazer a leitura. Eu acho bem interessante esse livro. Retrata um pouquinho ali do que eu acho que tem que ser para tudo. Não só para o aspecto profissional, mas para o aspecto pessoal também. Aquela reflexão, aquela análise, aquela volúpia. Trabalho e estudo mais de 40 horas, isso já falei com vocês. Extremamente importante sair do mundo basicão, se dedicar um pouquinho, se especializar um pouquinho, baseado na expertise, naquela vontade de cada um de vocês. Tá? Isso é fundamental para fazer a diferença na sociedade altamente que não trabalha adequadamente com a educação, então isso é importante. Tá? Tenham boas relações interpessoais, eu vejo que muitas pessoas são muito positivas, eu vejo que muitas pessoas são muito inteligentes,
mas elas não têm boas relações interpessoais. Elas acabam perdendo oportunidades de trabalho, oportunidades de emprego, porque elas não sabem se relacionar adequadamente. O tom da fala, talvez, às vezes, saia de uma forma equivocada. Então, essa relação interpessoal é fundamental para que você consiga chegar no objetivo de vocês. Daí vem a pergunta, professor, mas qual que é o objetivo que deve ser o nosso? Eu tenho dúvidas em relação ao meu objetivo, fica tranquilo. Um grande amigo meu com 40 anos desistiu de fazer geologia, ele era um geólogo da Petrobras, ele desistiu e falou, vou voltar para fazer medicina. Isso é muito normal, sabe? Então, tenham bastante tranquilidade em relação a isso, a dar esse passo atrás. E essa relação interpessoal faz você refletir sobre isso. Onde eu gostaria de estar, de que forma eu gostaria de chegar. Isso é fundamental. Criatividade, extremamente importante, ser uma pessoa proativa, ter um pensamento crítico, buscar sempre soluções para as diferentes questões relacionadas à nossa área de conhecimento. Então, ser pessoa criativa, se postar numa forma proativa. A gente já está cansado na nossa área de conhecimento, daquela pessoa que não é proativa, tem que ser uma pessoa proativa. Lembre-se que vocês estão dialogando com 60 mil novos profissionais por ano, então, se não fizer a diferença, vai ser muito complexo conseguir chegar num produto final, uma boa qualificação. Então, pense em relação a isso, criatividade, proatividade, pensamento crítico. Algumas habilidades importantes, inteligência emocional, flexibilidade, autoconfiança. Vocês precisam confiar em vocês. Se nem vocês confiam em vocês, quem vai confiar? Então, vocês precisam estar confiantes ali na capacidade profissional de vocês. Capacidade de trabalhar em equipe, liderança, boa comunicação, proatividade e sempre interesse em aprender. Não acha que vocês vão sair da faculdade ou já estão no mercado de trabalho, ou eu sei tudo, não. Que a gente não sabe um décimo daquilo que a gente deveria saber para ser um excelente profissional. Agora, para um tico aqui em relação a essa palavra-chave, tá? Flexibilidade, que é para vocês inserirem dentro lá para receberem os certificados da atividade complementar de vocês. Então, a palavra-chave para esse evento, para esse primeiro palestra, é flexibilidade. Então, se atentem a isso, tá bem? Não deixem de colocar essa palavra-chave. Fábio, Oi. nós estamos com um problema que quem está espelhando no YouTube, caiu a conexão justamente dele. Mas parece que agora ele está retornando. Então, essa palestra aqui, para alguém que perdeu e tal, nós vamos compartilhar depois no YouTube, fiquem tranquilos. Mas estava retornando no YouTube. Então, quem tem contato aí no WhatsApp do pessoal que está desesperado, mandando mensagem aqui para mim, fala para eles que o YouTube já voltou. Só confirme para mim se voltou mesmo, vocês aí, e o Fábio fica tranquilo e pode continuar, tá bom? Bom, deixa eu ver se voltou aqui para mim, porque eu estava acompanhando no YouTube também. Bom, vamos lá. Então, a palavra flexibilidade, conforme o professor Dula já colocou para vocês aí, não vai ter problema nenhum, tá? Como eu disse, o início de uma longa caminhada que precisa ter um passo inicial. E o passo inicial os senhores já deram, as senhoras já deram, no sentido de fazer uma faculdade de educação física. Esse é o primeiro ponto. Vocês poderiam estar fazendo N diferentes coisas. Você poderia estar vendo novela da Globo ou jornal do SBT. Mas vocês decidiram que todas as noites vocês iriam para a faculdade desenvolver as aulas de educação física. Esse já foi um pontapé inicial e um pontapé muito importante. Só que agora precisa dar o segundo, terceiro, quarto passo. Foi o que eu disse. Sexta-feira agora eu completo 7.500 dias que eu posso me considerar uma pessoa, um aprendiz da educação física. Então eu vejo o quanto que eu já passei e o quanto ainda eu tenho que passar, que eu não vou morrer um dia de amanhã. Mas podem ter certeza que mesmo que vai valer a pena, vale a pena. Daí eu faço um breve momento de falar de Fernando Pessoa. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, vale a pena ser profissional dessa área de conhecimento que milita a ciência do movimento humano, que milita essa construção crítica desse movimento, seja no ambiente escolar ou no ambiente fora escolar.
São áreas bastante distintas, mas áreas que são muito próximas no sentido de fazer o bem ao ser humano. Isso eu acho que tem que ser inerente a todos os momentos, fazer o bem a esse ser humano, que a gente pode falar desde uma criança até a terceira idade. Desde um contexto escolar, dentro da escola, militando na educação física, no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio, uma educação física que seja de qualidade, que faça... Porque a educação só tem valor de verdade quando faz a diferença na vida das pessoas. Se você não tem isso em mente, você talvez esteja na profissão errada. E para finalizar agora a minha abertura, a minha atividade inicial, eu pergunto, quem são vocês? Quem é você? Quem é você que entrou aqui na disciplina hoje, ou melhor, nessa palestra de hoje, e teve aquela primeira frase, quem é você, e fez uma reflexão. E a partir do momento que eu fiz uma abertura de 12 diferentes áreas de conhecimento, em específico de alguns tópicos importantes para que você se torne, nesse novo mercado de trabalho do profissional de educação física, uma pessoa mais relevante, eu faço essa pergunta. Quem é você? O que você espera para o futuro? E esse futuro, pessoal, não precisa pensar que é um futuro muito longo, não. O futuro pode ser bem próximo a vocês. Minha melhor aluna no ano de 2017, eu tinha certeza que se ela quisesse fazer o que ela quisesse, ela faria com muita qualidade. Melhor aluna, tirava 10, pessoa simpática, pessoa comunicativa, pessoa proativa. Eu falei, você vai longe, você vai onde você quiser. Ela falou, não, professor, eu quero passar num concurso público da minha cidade de 10 mil habitantes, aqui na nossa região, e quero casar. Eu falei, é verdade, esse é o seu sonho, esse é o seu ideal, essa é a sua meta, assim, quero fazer isso. E ela fez isso, passou, hoje atua numa escola aqui, numa cidade pequenininha, próxima da minha cidade, e é uma pessoa feliz da vida. E eu, enquanto profissional, eu, enquanto professor, vejo o quanto que isso foi importante para a vida dela. Porque a meta dela, ela conseguiu cumprir. E daí eu pergunto, quais são as metas de vocês? Tá bem? Pessoal, então essa foi uma breve fala minha, olhar além da academia e da escola, alguns aspectos que eu acho importante nesse contexto. Tá ali meu Instagram, fabio.campos22, sigam lá, eu não sou muito efetivo nas redes sociais, não, mas eu tenho minha rede social, acho que vale a pena também essa troca de experiências, e me coloco à disposição, tanto da comissão organizadora desse ciclo de palestras, como também dos professores, dos alunos e do pessoal que estiver aí na mídia, para que a gente possa trocar experiências, lembrando que não existe uma receita de bolo. Cabe a cada um refletir sobre aquilo que eu falei e vislumbrar dentro da ação de cada um de vocês, onde vocês pretendem chegar e o que vocês pretendem fazer para chegar nesse futuro dentro da nossa área de educação física, dentro desse nossa profissão de educação física. Parabéns, professor, pela palestra. Tenho certeza que contribuiu muito para a formação de todos aqui presentes. E agora a gente vai abrir alguns minutinhos para as dúvidas ou perguntas. Obrigada. Deixa só eu falar de novo, não consigo ficar sem falar. Que uma pessoa responsável pelo YouTube caiu a conexão dele. E tinha um outro que estava ajudando ele, caiu a conexão dele. Está voltando, tudo está voltando. Então fiquem calmos e, por favor, vocês que estão com o WhatsApp, que tem a informação aí, envia para o grupo de vocês que já está voltando lá no YouTube, por favor. Aí Maria Carolina Silva pode continuar aí tranquilamente. Fábio também. Fábio, nossa, foi muito bom. Parece que você pegou nosso pensamento, assim, parabéns, foi sensacional. Porque eu sempre costumo falar para os alunos, e até na outra palestra vou me tornar repetitiva. Às vezes, santo de casa não faz milagre. Então, a gente fala assim, pessoal, vem participar do grupo de estudo. Pessoal, olha, não fecha os olhos, às vezes, para uma disciplina que pode ser o futuro de vocês amanhã. Seja atletismo, dança, ginástica, natação. Não fecha os olhos, abre o coração, abre os olhos, abre a mente, porque você não sabe o futuro, a gente não sabe. E essa região, a gente sabe, né? Você também já passou por aqui, a Leandra daqui, sabe o quanto é difícil, a gente precisa estar bem qualificado, bem especializado, uma formação muito boa para ser o diferencial na vida das pessoas. A gente sabe, nós trabalhamos juntos, né, por um pouquinho de tempo no PST, e a gente sabe o quanto a nossa profissão
influencia na vida das pessoas, você deu aí exemplos, então, parabéns pelas suas palavras, eu acho assim que só veio acrescentar aquilo que a gente às vezes fala, mas professor de casa não deixa para lá. Mas vamos lá, vamos abrir as perguntas, tem vários comentários, o meu também caiu aqui, então, Mariana que está com a mãozinha levantada ali, e depois Maria Carolina, você pode pegar lá do comecinho alguns comentários, perguntas, tá? E fazendo para o professor, fazendo favor. Mariana, pode falar então. Boa noite, parabéns, professor, pela sua palestra, agregou muito para nós. E a minha pergunta é um pouco parecida com a pergunta da Débora, que ela colocou no chat, que desde o início eu fiquei com essa dúvida. O que te motivou, o que aconteceu no meio do caminho para você parar lá na Força Aérea e trabalhar na Força Aérea? Porque é um caminho não é muito óbvio, né? É uma coisa que, na verdade, eu nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça, nunca estudei, nunca vi nada. Então, o que te motivou, o que aconteceu para que você começasse a trabalhar lá? Bom, muito interessante a pergunta, Mariana, e a outra colega que fez no chat, que eu não me recordo o nome agora, você bem lembrou. Bom, primeiramente, eu acho que a gente tem que pensar que existem muitas possibilidades de atuação profissional que a gente não sabe. E a Força Aérea é uma delas, o Exército Brasileiro é uma delas, a Marinha do Brasil é outra delas. E em relação à Força Aérea, eu fui criado numa cidade que tem uma unidade militar da Força Aérea. E a partir disso, eu sabia que existiam profissionais de educação física que militavam, que trabalhavam lá. No ano de 2011, eu estava morando em São Paulo, eu tinha dois concursos padrão do Estado, e dava aula na faculdade, e trabalhava com o Dula, com a Silver e com a Flávia eu acho que ainda não, lá no programa Segundo Tempo. Então, profissionalmente, eu já estava tranquilo. E até quando eu larguei tudo e fui para a Força Aérea, eu só mantive o Ministério do Esporte, porque era uma bolsa, etc. Eu tive como norte mudança de perspectiva de vida, mudança de perspectiva de ação. Eu estava dentro do contexto escolar, com 2 padrão, ou seja, eu estava ganhando bem, eu estava dentro de uma faculdade, eu estava ganhando relação hora ao trabalho, estava bem, eu tinha acabado de terminar o mestrado em São Paulo, fiz mestrado na Escola Paulista, na escola da USP, né, na Universidade de São Paulo, na Escola de Educação Física e Esporte da USP, professor Emerson Franchini, quem aí é da era do judô, a hora de luta, sabe que ele é o top do Brasil, e se não do mundo nessa área, eu fiz com ele, e realmente eu pensei, eu refleti sobre a minha ação profissional, surgiu uma proposta, teve um concurso público, que é para serviço temporário da Força Aérea, eu acho que a professora Leandra vai abordar bem isso daqui a pouco, que é para você trabalhar com um conjunto de informações inerentes à nossa área, que é o movimento humano, que é a educação física, dentro do contexto escolar, no caso aqui, da Força Aérea Brasileira. Então, cabe sempre a gente fazer reflexões, será que é isso que eu gostaria, será que é isso que eu quero? Eu lembro que, à época, eu troquei 2 empregos fixos para o resto da minha vida por um emprego temporário. Algumas pessoas da minha família falaram, você não devia ter feito isso. E eu fiz, fui feliz. Para que vocês entendam, eu fiquei 7 anos, 3 meses e 3 dias na Força Aérea, 733. Eu fui lá, eu prestei um concurso público para o Instituto Federal Goiano, aí em Jacarezinho, acho que tem um Instituto Federal também, do Paraná, né? Eu prestei lá para o Instituto Federal Goiano, passei, lá no norte de Goiás, lá próximo a Tocantins. Eu fui para lá, fiquei 1 ano, 10 meses e 28 dias. Eu falei, não é isso que eu quero para mim também. Quando surgiu uma proposta, você quer retornar para a Força Aérea Brasileira, só que agora para atuar nesse projeto social, cuidando de 7 mil crianças, isso me abriu um outro olhar, uma outra situação, e isso a gente sempre tem na nossa área, sempre vislumbrando as nossas ações. E a sua fala é muito oportuna, porque a professora Leandra vai abordar daqui a pouco isso. Ela também não sabia que existia Força Aérea. Eu pergunto, por que você não foi piloto da Força Aérea? Porque eu não sabia que existia. Muitas poucas pessoas sabem. Eu lembro que a época que a gente tinha bastante proximidade com a família do Duro, da Silvia, a Flávia prestou para ser tenente temporário da Força Aérea e passou. Só que foi no mesmo momento que ela passou aí na UENP. Daí ela pesou na vida dela o que seria mais importante, profissionalmente, socialmente, profissionalmente, pessoalmente, e ela acabou optando por aí. Então são ações que a gente acaba trilhando nossos caminhos. E o importante é, Mariana, não desistir, não desistir. Se trilhou um caminho que você acha que foi inadequado, por exemplo, no meu retorno do doutorado, do mestrado em Portugal, vamos fazer outras coisas para acontecer, isso vale a pena.
Fábio, quem tinha perguntado ali, a Débora Guarilha, que veterana sua ou contemporânea sua na UEL. Pô, grande Débora. Caloura! Eu sou caloura dele, eu sou jovem. Caloura! Que legal, Débora. Fábio, eu era do GPMN, você era do Senesp ali, a gente sempre se encontrava por lá. Caraca, olha, se eu tivesse falado alguma mentira aqui, ela ia falar, não, é tudo mentira que ele Eram falou. inimigos na UEL, então. 2 grupos diferentes. Vamos lá, Maria Carolina, pode ir. Tá, eu vou para a próxima pergunta, então. Teve um momento que caiu minha internet, então, mais para cima eu perdi no chat. Mas apareceu aqui para mim da Mariana Zurdo. Opa, da Rosilei. Professor, a gestão esportiva é alguém nessa área por cidade ou por cada esporte, times e afins? Bom, não entendi muito bem a contextualização. Eu acho que é importante, assim, a gente pensar. Dentro do contexto esportivo, principalmente falando de esportes de alto rendimento, a gente tem diferentes profissionais. E o que é importante é você ser especializado em determinada área do conhecimento. Vou dar um exemplo. Quando eu estive lá na Seleção Brasileira de Vôlei, em 2017, trabalhando um pouquinho com fisiologia, com um preparador físico lá, foi interessante que eu dialoguei bastante com um outro profissional. Ele não era da área do vôlei, ele era da área de lutas. Ele era judoca, foi judoca na vida, só que estava desenvolvendo algumas atividades lá na Confederação Brasileira de Vôlei como preparador físico. O que essa pessoa fez? Ela se especializou para uma determinada área, que não era dela. Hoje nós temos grandes profissionais em diversos esportes que saíram do atletismo. O atletismo é considerado uma ciência-mãe de vários esportes, né? O professor Rizola, hoje, ele é técnico da seleção colombiana de vôlei. Ele era um atleta de atletismo. Ele caiu no vôlei posteriormente e trilhou um belo caminho. Hoje está como treinador da Colômbia, feminina. Então, assim, e dentro do contexto educacional, a gente sempre tem que pensar que existe esse esporte institucionalizado, que está na mídia, que a gente chama de alto nível, alto rendimento, mas eu, particularmente, não gosto dessa terminologia. Por quê? Porque o alto rendimento a gente deve ter em todas as nossas ações diárias. Se eu vou trabalhar, por exemplo, com terceira idade, eu tenho que ter um alto rendimento na minha ação profissional ali para aquele meu sujeito. Então, isso é particularmente o que eu acho. Então, dentro do esporte, nós temos o alto rendimento, temos o esporte educacional, temos o esporte escolar, e cabe aí a nós, profissionais de educação física ou professores de educação física, ter um mínimo de entendimento do que significa esse esporte para a sociedade. Se eu trabalho com dança, eu não vou saber todos os passos da dança, principalmente porque eu sempre fui do voleibol, me tenho um pouquinho em futebol goleiro, mas eu não tenho a dança para mim. Só que foi interessante porque no tempo que eu passei lá em Goiânia, eu elaborei um festival com 1.000 pessoas para os meus alunos. Daí vocês me perguntam, professor, mas o senhor não tinha dança? O senhor não ministrou aula de dança? Não. Só que o que eu fiz? Eu dei voz e vez para ele desenvolver passos, técnicas, coreografias e desenvolverem o quê? O festival de dança. Foi um festival fantástico, 1.000 pessoas dentro de um local, enfim. Paramos a instituição. Isso é bacana de relembrar isso. Eu sou especialista ao extremo em dança? Não. Eu dei voz e vez para os meus alunos desenvolver as atividades, no caso específico dessa manifestação cultural. Acho que só um pouquinho, Dula, só um momentinho, Flávia também. Acho que a Mariana tinha feito uma pergunta, que eu lembro, Maria Carolina, que você disse que caiu na internet. Ela tinha feito comentário, na realidade, que sobre nas gestões esportivas nos municípios, a maioria não tem a formação de professor de educação física. Sim, esse é um celeuma que a gente teve, né, principalmente ali na regulamentação da nossa profissão, lá de 98, em que várias pessoas que não tinham formação profissional acabaram tendo o CREF em relação a uma prática esportiva que eles tinham, né? Isso ocorre bastante. Mas vejo que isso tem se mudado com o tempo, principalmente porque essas pessoas acabaram se aposentando e está chegando uma geração, está chegando a geração de vocês agora nesse mercado de trabalho. Dá para discutir isso lá de 98? Eu acho que não vem nem ao foco mais. Foi uma situação que foi criada para aquele momento, para aquela época, e agora cabe a cada um de vocês aí vislumbrar uma inserção profissional dentro
de um contexto de esporte nas prefeituras e organizações. Com licença, só complementando aqui, eu já fui estagiária na Secretaria de Esporte aqui da minha cidade e, de primeiro momento, o secretário de esporte, ele não tinha nada a ver com o esporte, nada, nem CREF, mesmo não sendo formado. E aí tinha um funcionário que era formado, professor de educação física, que na verdade era o professor da escolinha de futebol. E aí, por uma lei que saiu, teve que inverter, porque ele era o diretor da secretaria e o outro que não tinha formação nenhuma era secretário. Aí eles só inverteram os papéis, acredito que não inverteram os salários. Eu lembro que teve um rolo aí, e aí tem outro funcionário, são 3 funcionários da secretaria, mais um estagiário, e aí o outro funcionário também não tem formação. Ele é só funcionário de cargo de confiança, que a gente fala, né? Então, assim, um funcionário tem formação em educação física, os outros 2 não têm formação, não têm CREF, e o estagiário, poucas vezes é estagiário de educação física, muitas vezes é de outras áreas também. Então, a gente percebe que grande maioria ali na gestão esportiva não tem vínculo com a educação física. Maria, em se tratando de secretarias de esportes, isso aí acontece demais, por quê? Porque poucos são os profissionais de educação física que também militam no campo político. Isso é um erro nosso. A gente reclama muito de CREF, a gente reclama muito de prefeituras, mas a gente não consegue também observar que esse é um papel nosso do profissional também. Se a gente conseguisse, dentro das nossas localidades, dentro do nosso universo, dentro da nossa sociedade micro, realizar a importância de ter um gestor que seja da área, isso já faria diferença para aquele grupo específico, né? Muito embora, infelizmente, aquele sujeito que ficou além do número de vereadores é chamado em especial para as secretarias de esporte, né? Professor Dula. Pode a Flávia primeiro, por favor. Primeiro de tudo, boa noite. Meus parabéns, Fábio. Peço desculpas do meu atraso. Estava com a pequenininha no médico. Peguei sua palestra da metade por conta disso. Mas eu sei que você falou isso, peguei uma parte da sua fala, mas eu queria que você falasse assim, o que motiva todos os dias a você continuar na educação física, já que te motivou uma mudança de vida, sair da escola, ir para aeronáutica, depois ir para um concurso e voltar para a aeronáutica, e o que te motiva a continuar na educação física todos os dias? Claro, eu acho que as reflexões têm que sempre serem baseadas naquela relação humana, que a gente espera para essa relação humana e uma educação que seja de verdade para as comunidades, né? Quando eu recebi um convite para retornar para a aeronáutica, no sentido de coordenar esse projeto, um projeto que atende 7.000 crianças em 31 diferentes organizações militares. Esse projeto vai desde Santa Maria, no Rio Grande do Sul, até Boa Vista, em Roraima. Ele vai em Fernando de Noronha, enfim. Então, são diferentes contextos. Ele está trabalhando com indígenas. Então, são diferentes contextos. E isso motiva no dia a dia. Isso motiva no sentido de a gente desenvolver práticas educacionais no âmbito do esporte que faça diferença na vida desses jovens, dessas crianças. Isso faz levantar todos os dias animado para profissionalmente fazer esse diferencial. E aquilo que eu disse no final da minha frase inicial lá, a gente não pode nunca achar que a gente já tem todo o conhecimento. A gente tem um conhecimento que ele é válido, só que a gente sempre aprende, sempre aprende. E hoje eu estou fazendo um outro aperfeiçoamento, eu não consigo ficar parado, estou fazendo um outro aperfeiçoamento, porque eu acho que se um dia eu ficar parado, eu fico doente, eu fico exausto, enfim. Então eu sempre tento estudar e as pessoas que estão próximas a mim, eu tento estimulá-las por intermédio de palestras, por intermédio de cursos, elencando que a vida é uma caixinha de surpresas, que muitas das nossas ações, conforme eu disse, se eu pego uma caneta dessa daqui e dou uma canetada falando que a partir de agora todas as práticas educacionais nesse projeto serão de forma tradicional, olha o que isso tem de significado para essas crianças. Se eu falar, não, agora todas as teorias pós-críticas dos esportes serão trabalhadas nesse projeto social, olha o que isso tem de diferença na vida dessas crianças. Então eu preciso realmente
como profissional, estar feliz. Isso é fundamental. Professor Dula? Muito legal, parabéns, Fábio, gostei muito. E gostei quando você falou do basicão. E é uma linha de ser básico, está muito próximo de ser medíocre. E nós não queremos ninguém medíocre. Essas pessoas que estão participando aqui, a nossa luta é a luta de cada professor da UEMP, cada professor das instituições de ensino superior, é que não tenhamos mais pessoas medíocres, porque infelizmente tem. E nós não queremos que nesse basicão o nosso grupo, nossas pessoas, nossos acadêmicos estejam acima dessa linha. O que você acha? O contexto, né? O mundo é básico, então vocês precisam tecer importantes meios para mudar esse basicão. A Débora estava aqui, a Débora também fez parte de um outro grupo de pesquisa da UEL, e faz a diferença quando você está dentro de um grupo de pesquisa, quando você está próximo a profissionais que vêm aqui, se estimulam, vamos lá, vamos participar de congressos, vamos participar de seminário, vamos colocar o rosto numa apresentação, vamos participar efetivamente de ações de extensão, vamos participar efetivamente de ações de pesquisa, vamos participar efetivamente de ações do ensino. Isso faz a diferença, lembrando a tríade da universidade, né? Pesquisa, ensino e extensão. Eu acho que enquanto profissional, enquanto alunos, a gente tem que pensar sempre nisso e vislumbrar. Por mais que pareça assim, é mais um momento que eu estou perdendo na vida, pelo contrário, se você colocar como norte um ideal e vislumbrar uma palestra como a de hoje e pensar assim, nossa, quem eu sou, o que eu quero? Eu vi alguns comentários, nossa, eu gostaria mais da área da saúde, ou não, eu quero a área da educação, enfim. Essa reflexão só vem por intermédio de pessoas que podem nos auxiliar. E foi o que eu disse na minha palestra. Sejam eles profissionais, professores, que estão próximos a nós, que já apanharam muito na vida e hoje podem nos trilhar alguns caminhos mais fáceis, menos tortuosos, ou mesmo pessoas ali da nossa própria sociedade que podem nos auxiliar. Então é isso. A formação humana dentro de grupos de pesquisas, ela ocorre. E quando eu falo grupos de pesquisa, eu falo grupos de pesquisa, ensino e extensão. Eu sei que vocês trabalham bastante com extensão aí em Jacarezinho. E faz a diferença. Porque daí a gente lembra lá, o que adianta uma instituição se trabalhar com pesquisa? O que adianta uma instituição só trabalhar com ensino? É ótimo. Mas cadê aquele retorno para a sociedade por intermédio da extensão? Cadê aquela questão vislumbrando novos meios e métodos relacionados à pesquisa? Se eu trabalhar só com a pesquisa, eu deixo a sociedade, que é tão pobre no Brasil, a ver navios, e também deixo o ensino? Não. Então, essa tríade que existe na universidade, ensino, pesquisa e extensão, é fundamental. E os grupos, conforme é o grupo de vocês, conforme é o grupo que eu participei em Londrina, que a Débora participou de um outro grupo em Londrina também, é fundamental para isso. Legal. Maria Carolina, tem mais algumas perguntas? Não, eu queria complementar aqui ainda. Desculpa. Pelo que eu vi os comentários ali. Nós conhecemos, por exemplo, eu e a Silvia, o Antônio Serenini, que você conhece, que é da Seleção Brasileira, da Confederação Brasileira, psicólogo, né? Da Confederação Brasileira de Vôlei. Falta aqui 6 minutos. 6 minutos para você falar para nós da Força Aérea Brasileira e da Confederação Brasileira de Vôlei, que acho que está todo mundo curioso sobre isso. Sobre você. Tá, pessoal, eu sempre fui um amante do vôlei. Meu professor Percion, que foi treinador da equipe de voleibol infanto-juvenil, juvenil, sub-23, durante 20 anos. Em 2015, eles estavam com problemas de treinamento lá e decidiram fazer treinamento em outros locais. Daí eu fiz o convite para eles, para virem aqui para a Força Aérea e passarem conosco aqui o período de preparação para o Campeonato Sul-Americano da categoria sub-19 na época. Eu já tinha tido uma experiência anterior com o Serenini, com o Percy, no Sul-Americano de 2011, no Chile, o qual eu fui como ouvinte, enfim. Então a gente foi para lá no Sul-Americano de 2011 também, dando mais ainda na estatística, etc. E daí, a partir desse ensejo de 2015, eles vindo para cá, em 2016,
eles vindo para cá novamente, só que a época o Percy já não era mais o treinador passou a ser o Giovanni Gávio, medalhista olímpico, bimedalhista olímpico, né? E a gente passou a ter uma proximidade entre instituições, entre a Força Aérea e entre a Confederação Brasileira de Vôlei. Fui convidado, passei muito tempo lá em Saquarema, participando das ações lá, muito embora nos últimos 2, 3 anos eu tenha ficado um pouco mais distante, mas com os mesmos profissionais lá. Então, é enriquecedor você trabalhar numa seleção brasileira de voleibol, é algo que, se eu pudesse viver disso, talvez seria o que eu queria para o presente também, respondendo um pouco da fala da Flávia, o que me motiva, isso seria um motivador a estar na seleção brasileira do seu país. Vocês não têm ideia o que é chegar num país estrangeiro, conforme eu cheguei lá no Chile, e ouvir o hino nacional, ouvir a bandeira nacional, vendo amigos em quadra, desempenhando as suas ações, enfim, algo realmente muito emocionante. E, assim, a gente não pode nunca desistir. A gente deve sempre lutar, buscar conhecimento, buscar informações, que eu acho que faz valer a pena. E isso tudo aconteceu baseado numa relação interpessoal que eu tive com uma pessoa, um ex-professor lá de Londrina. E isso é importância de vocês. Às vezes a gente não dá valor para aquela pessoa que está ao nosso lado, numa cadeira dentro da nossa instituição, ou mesmo um professor, sendo que essa pessoa pode um dia falar assim, não, vem comigo que eu vou querer que você esteja junto conosco nesse evento. Então isso é formidável. E, em específico, a Força Aérea é um outro mundo, é uma outra situação. Estar dentro de um avião, realizando uma série acrobática, e depois ver a pessoa do seu lado e falar assim, pô, você não passou mal, você não teve aerocinetose, ou seja, você não vomitou, é algo diferente. A Leandra vai poder falar mais específico disso, só que hoje isso faz a diferença também, sabe? Porque hoje, nós aqui da Força Aérea, eu falo sempre os meus alunos de mestrado, hoje eu tenho 4 alunos de mestrado. São 3 médicos e um capitão aviador. E para os 3 médicos, que são os meus alunos, e para o capitão aviador, eu falo, eu estou me sentindo em Portugal, lá nos anos de 1400, 1500, colocando uma caravela dentro de um avião e tentando entender fisiologicamente quais são as questões que ocorrem com o corpo humano, baseado naquele exercício específico da formação profissional deles. E a partir de descobrir isso, tentar tecer treinamentos, processos, mudança de hábitos para melhoria da ação profissional deles. É nós, da área da educação física, tentando fazer a diferença ali numa ação profissional, no caso de pilotos de avião. E não é qualquer piloto, Dula, são pilotos militares de avião, ou seja, é diferenciado. São tops, né? E lá na época dos portugueses era mais fácil, que tomavam um rum, já estava tudo resolvido. Agora aqui precisa de profissionais de primeira, igual esse que nós estamos tentando formar aqui e vamos formar. Com certeza. E a sua colaboração está sendo muito significativa. Muito obrigado. Fábio, então eu acho que não temos mais tempo dado, né? Maria Carolina, tem muitas perguntas? Aqui, para mim, já não aparece mais nenhuma, professora. Então, tá bom. A vontade que deu é de querer ficar mais, de conversar várias, vou ter que marcar outro dia. Ainda, Fábio, nós tivemos aqui um temporal que passou aqui, caiu a internet de todo mundo, tá uma loucura, o pessoal que tá... Porque, assim, a faculdade está parada hoje para o ciclo de palestras, né? Então, não está tendo as aulas, mas não fiquem preocupados, o Dula está gravando aqui, a gente vai depois disponibilizar isso para o pessoal e colocar no YouTube. Mas a gente só tem a agradecer, e ficou aquele gostinho de quero mais. Eu acho assim que você veio abrilhantar mesmo esse evento de dar opções, de sair das suas caixinhas, de abrir os olhos, abrir o coração, olhar para frente. A gente sempre fala, né? Olha para frente, olha para trás, olha para cima, que tem muitas... Nossa área é um povo com muitos tentáculos. E a gente precisa, né, escolher um desses tentáculos e abraçar a causa mesmo. Então, hoje você acho que ofereceu essas opções. Então, a gente só tem a agradecer. Fico muito feliz de poder trazer um amigo aqui. E eu tenho certeza que ia ser muito bom. Muito, muito bom mesmo. Então, muito obrigada e por representar aí tão bem a nossa área dentro da Força Aérea.
Silvia, a satisfação é minha em poder dialogar com vocês, dialogar com os alunos, dialogar com os professores, rever antigos colegas de UEL, de interclasses da UEL. É um momento sempre de reflexões, quando vocês, amigos, me fizeram um convite, e quando eu organizei essa palestra, foi no sentido realmente de tentar trazer alguma dificuldade que eu tive na minha vida e trilhar um caminho mais especial para vocês. Então, muito obrigado por ter me chamado para esse ciclo de palestras aí da UENP, uma instituição de renome, uma instituição que está fazendo a diferença na vida de adolescentes, de adultos, querendo fazer uma diferença na vida profissional dessas pessoas. Isso é fundamental. E esse ciclo de formação vem no sentido realmente de ampliar as visões desses nossos alunos para o mercado de trabalho e para outras ações, conforme eu vejo no cronograma de vocês. Então, novamente, muito obrigado, parabenizo a todos os que estão responsáveis por esse evento, docentes, pelos discentes, enfim. E me coloco à disposição, eu coloquei meu canal, meu link lá, fabio.campos22, ou então depois eu deixo aqui meu e-mail também, vocês têm meu e-mail, WhatsApp. Só peço a gentileza de mandar mensagem das 8 às 10 da noite, porque depois das 10 da noite a dona encrenca aqui em casa acha que é coisa errada. Ô, Tula, você acredita que uma vez um aluno me mandou mensagem 2 da manhã? Eu acredito, tem aqui ó, no quarto ano aqui que manda ainda. Ele tem um quarto ano aí que manda? Tem. A Débora recebe também.